noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Bem, nós estamos nos aproximando da grande data, né? 6 de maio, a grande data para mim aqui, né? Que eu vou voltar para minha terra natal 17 anos depois, 17 anos depois, a última vez que eu fui lá foi em 97, para festejar o meu aniversário no país que eu nasci. Porque o país que eu vivo e que eu amo hoje aqui é o Brasil, que me acolheu, né? Mas nem por isso eu deixo de ser grego e amar minha terra, berço da civilização moderna, né? Então nós vamos estar lá, já estamos no grupo de 15, eu acho que o grupo está fechado. Somos em 15 saindo daqui do Brasil e mais 2 pessoas que moram na Europa e vão se juntar a nós em algum ponto de lá da Grécia, né? Então é isso, eu vou estar lá. Durante esse período, eu conversei com meu amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Durante esse período nós não vamos fazer programa Vida Inteligente, porque essas 2 semanas que eu vou estar ausente, primeiro para eu não ter que ficar me preocupando com mala direta, ou então coisa que eu não gosto de fazer, vocês sabem, reprisar programa. Então nós vamos fazer uma espécie de um intervalo aqui nessas 2 semanas, e depois a gente volta com Alvíceras, com as novidades tudo. Então o Vida Inteligente ele é autêntico e vai continuar sendo. Nós vamos ficar 2 semanas então ausentes, né? E depois quando a gente retornar, dia 20 e pouco de maio ali, a gente vai contar toda essa história para vocês. Muito bem. E hoje nós trazemos, eu ia falar mais alguma coisa, mas não estou me lembrando agora, não vem ao caso. Hoje nós trazemos um tema muito importante. Quando ele apareceu, eu achei interessante porque ele me lembrou da Ana Lúcia Marim, se eu não me engano. Ela escreveu um livro que está na internet, eu acho que disponível para baixar, Cegos nas Trevas, Cegos na Luz. Eu falei, bom, isso aí não é tema de programa, como é que isso aí me aparece assim tal? E aí apareceu, aí eu vi que era uma parte disso, separei o que é o Cegos na Luz, e aí eu falei, como é que nós vamos desenvolver esse tema? O que significa isso? Por que se apresentou o tema Cegos na Luz? E aí eu consegui ver o conteúdo, fiz a mala direta e hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Está aqui do meu lado, eu gosto sempre por isso. Eu queria fazer um programa diário com ele, mas não dá, né? E por enquanto não dá. Quem sabe um dia, né, Jorge? Já pensou, mas a turma não ia aguentar nós dois, né? Não, acho que nem a gente ia se aguentar ver todo dia. Não é? Bom, eu não aguento, você não aparece mesmo? Você é o, como é que se diz? Não consigo pegar, né? Ele é o Jorge Quiabo. Não consigo no Rio segurar. Tem um peixe pequeno chamado cascudo, que dá em água rasa, daí você olha assim, e aí você pensa, você é moleza, você vai e você consegue pegar, só quando você pega... Ele escorrega, né? Ele salta, né, da tua mão, porque eu sei que onde eu morava, onde eu nasci lá em Joçaba, era perto de um rio, a gente costumava ir no rio para pegar cascudo. Sei. Mas a gente ia brincar de pegar cascudo, porque quando pegava ele pulava, né, mais escorregadinho que cascudo. É engraçado, né? Mas é isso aí, então tá aí, ó, é o Jorge, né? É difícil pegar esse homem, meu Deus do céu. Mas tá bom, assim tá bom, né? Mas é interessante porque assim, nos últimos tempos, assim, ter me afastado de tudo praticamente, né? E o único contato que daí eu continuo tendo é fora a questão da eubiose, né, das coisas do meu dia a dia, e a família, o meu único contato é com você. Antes era com o Alvin e com você. Então, o tá Alvin aí. Nosso querido irmão já foi embora? Para descansar, e aí continuo sendo contigo. Então, e olha, isso aí é coisa rara, né? Eu festejo, tanto é que vocês veem, né, quem faz parte da comunidade Vida Inteligente, quando ele aparece, eu faço questão de fotografar e todas essas coisas aí para mostrar que nós estamos juntos, que é um momento raro. E não é que eu fico fazendo tipo, não, sabe? Eu sei que não. Eu não gostava muito assim de conversar e transitar, né? E aí eu estou gostando cada vez menos assim de transitar e sim, acho que eu estou... Bicho do mato, tá virando aquele... 100%. Ermitão é aquele que se recolhe, é isso? É isso aí. Estou virando 100% isso. Não, mas isso você está falando um assunto que cada um tem o seu jeito de ser, a sua maneira, né? Mas eu gostaria de ser um ermitão também, né? Mas a gente sabe que a gente não pode ser-lo, né? Não. Aí é que está a questão. Não. Eu gostaria de estar em determinado lugar, um lugar que foi muito aprazível para mim, que é Alto Paraíso de Goiás, já falei aqui. É um lugar que, chego lá, chorei um monte.
É o lugar que eu me sinto bem, mas eu não tenho. Nós já falamos aqui sobre a questão de livre-arbítrio, né? Eu sei que você gostaria de ficar quietinho, mas você não consegue. Mas é que. Porque a gente tem que estar em contato com isso que nós estamos fazendo. A gente tem que acreditar que existe uma coisa chamada lei, que é quem rege tudo, né? Que a gente não compreenda, né? Isso mesmo. E para a felicidade nossa, para a felicidade de todos, quando você começa a caminhar, quando você encontra um caminho, qual que seja o caminho, não interessa qual seja o caminho. Mas aí quando você começa a caminhar, você começa a se oxigenar, e no se oxigenar, você começa a ficar em contato com as diretivas que te moveram a existir. Então aquele que é o teu trabalho, ele começa a ter determinância sobre os teus desejos. Isso aí. Então, eu gostaria muito de ficar intocado lá em São Lourenço, né, quieto, Sim. lendo, né, na rotina de leitura, atividade templar, coisas assim. Só que a vida me coloca num oposto, onde eu não tenho tempo para ler, eu tenho que ficar transitando. É bem isso. O dia é curto, né? Você não consegue fazer as coisas que você quer. Eu compreendo e faz parte. Né? É aquela questão do dever divino em cada um, né? E do direito humano em cada um. Sempre o dever divino em cada um se sobrepõe ao direito humano em cada um. Então a gente faz o que é necessário. Isso, né? O importante é... Não que seja uma coisa assim, não aprazível, né? Não, com certeza. Só que é trabalho, né? E o descansar e ficar escondido seria lazer. Aí nessa questão o trabalho se sobrepõe ao lazer. Então, até hoje de manhã, foi interessante, as coisas vão sendo puxadas, né? Conforme a gente conversa. Hoje de manhã, eu cumprimentei uma amiga no Facebook, assim, eu mando sempre uma florzinha, essas coisas assim. Aí, você está apaixonado? Né? Porque eu falei, tô. É pelo meu trabalho, pela vida inteligente, isso aqui, né? Isso aqui. Então, realmente, quando a gente faz o que eu gosto, eu faço o que eu gosto, todo mundo sabe disso. Eu acho que você faz o que gosta também. Eu faço. Né? Então é isso. Se o que a gente faz é idiota ou não significa nada para os outros, não estou falando de vida inteligente nem nada, a atividade de cada um, mas ela sendo prazerosa para a pessoa é o que vale. Você está fazendo tudo aquilo que você... É porque assim, no dia a dia a gente procura fazer o melhor possível, né? E o melhor possível, ele é o suficiente para nós, se não é para os outros, fazer o quê, não é? E se a gente está fazendo o melhor possível e esse melhor possível é o suficiente para cada um de nós, então ele é satisfatório. Com certeza. Então você tem que ficar em paz, porque as angústias e essa dicotomia com relação à vida e não entender a vida e a vida se transformar numa carga e a gente achar que esse planeta aqui é um planeta prisão e que todo mundo veio para sofrer, coisas assim, esses sentimentos eles aparecem e crescem exatamente nessa não encadeamento entre a realidade, né, e o que você cria com expectativa, o teu espectro, né, em vez de você ter uma expectativa com relação ao que é real, que a vida é um trabalho, o trabalho é o lazer, né, e que a vida e o lazer e o trabalho têm um sinônimo que é a evolução. Então você começa a criar expectativas para atender desejos, na medida que esses desejos não são atendidos, né, eles se rebelam, não se alimentam e cria descaso com relação ao dia a dia, cria um desprazer com relação à sua rotina. Isso aí é horrível, né? E aí a pessoa fica descontente pelo que não tem e descontente pelo que tem, né? E aí passa a ser um reclamão profissional, né? E não é bom porque ele influencia o entorno, influencia todo esse conjunto, né? Desperdiça a vida, porque a vida que cada um tem, ela é exata medida de tudo que foi tido antes como anseio, e mais as necessidades que se tem do trabalho de cada um para resolver. Eu sempre quis uma função, eu sempre quis uma vida. Aí eu tenho uma função, que é o trabalhar todos os dias, né, e tenho uma vida. E eu reclamo do que eu mesmo desejei. Aí não né? pode, então, né? E a vida, a gente conversou outro dia, a vida ela é uma coisa assim, muito rara, é um bem muito raro. Estavam questionando o porquê da pessoa pegar e tentar manter um dia a mais de vida. Foi, nós conversamos isso ontem lá na minha sala, né? Por conta disso, porque é dever preservar a vida. Por isso o crime de lesa evolução, quando tira a vida de um semelhante, né? É lesa evolução da divindade naquele semelhante e da humanidade como um todo. Então, preservar a vida é tua obrigação preservar, porque ela é uma coisa que vai acontecer, pode acontecer daqui a 10, 12 mil anos, uma próxima vinda, em condição completamente diferente. E isso que tem aqui hoje é uma situação ímpar,
montanha, a gente conversou, porque a gente está em um momento da evolução cósmica que jamais aconteceu e jamais vai acontecer. É o final de um grande ciclo cósmico. Tudo é momento entremeado único, né? com um grande novo ciclo cósmico, com o Avatar já nascido, uma coisa assim. A gente está naquele momento, então, em um determinado momento da evolução cósmica, teve um movimento brusco. Saiu de Dharma e veio para Adharma. E a gente está agora vivendo o momento de volta para Dharma, para a lei. Então, se inicia, não só no Brasil, não só na vida de cada um, não só na Terra, mas se inicia cosmicamente um período daqui para frente onde tudo é harmonia. Então, assim, você não vai precisar fazer força para não brigar com alguém, não vai precisar fazer força para não achar alguém antipático, porque a antipatia não vai existir, a briga não vai existir, o desamor não vai existir. Mas para isso todo mundo precisa se resolver interiormente, né? É porque todo o resultado desses erros que aconteceram, de todos os seres humanos que já nasceram, todas as hierarquias que já existiram antes, essa coisa que vem transbordando, ela está aqui agora para se resolver, e ela só se resolve acontecendo. Por isso todo mundo erra, todo mundo... A gente conversou também que, assim, o discípulo, o peregrino, né, ele tem um direito inalienável, que é o direito de errar. Né? Então, nós temos o direito de errar, mas temos o dever de aprender com o erro e não repetir o erro. Errou, aprendeu com o erro, não repetiu, esse erro está sublimado. E o aprender com o erro pode ser exteriorizando o erro, quer dizer, errando, ou tendo a tendência a exteriorizar o erro e resolver sem deixar que o erro aconteça, o que também é super satisfatório. Aí está resolvido de qualquer maneira. Bom, isso aqui, muita gente às vezes me escreve, né? Ou então comenta vídeos do YouTube e diz que a gente perde muito tempo nas introduções do programa. Não, tudo bem. Desde que eu comecei a vir aqui, a gente não desperdiçou um minuto nem com brincadeiras, porque infelizmente parte da troca de informação é você ter um entrelaçamento vital, astral, a ponto que se crie um egrégora, um ser, a ponto que você fique sendo pai e assim, filho espiritual de um mesmo mestre, tipo assim. Então, a amizade, o congraçamento, o bem-estar, né, a empatia, isso é o que vai juntar os tijolos que são o conhecimento. Sem isso, no primeiro vento cai. Cai, sem dúvida. Né? Então, isso é muito frisado dentro da instituição, da eubiose, da qual eu faço parte, né? Que a amizade, ela é tão importante quanto a irmandade. E o professor Henrique de Souza, ele fala que a doutrina dele, né, é amor, sabedoria. Só conhecimento não adianta de nada, a pessoa vai ficar embrutecida, né, e achar que sabe mais que os outros, que é o assunto que a gente vai conversar, que é o cego na luz. Então, aquele que ele pensa que sabe e fica embrutecido com relação aos outros e quer passar conhecimento sem passar amor fraterno. Nenhum valor tem, assim como também passar só amor fraterno, nenhum valor tem, porque você tem que chegar no equilíbrio. Quando chegar no equilíbrio, todo mundo anda junto. Você acabou de dizer Sociedade Brasileira de Eubiose, e quando você fala Sociedade Brasileira de Eubiose, SBE, me lembra, claro, ela é representada para mim dos três irmãos, né? Dos três irmãos são filhos o presidente e os primeiro e segundo vice-presidente, né, da sociedade. Então, e aqui eu lembro de mandar, para quem eu conheço pessoalmente, já conversei, né? Um fraterno abraço para o seu Jefferson Henrique de Souza, meu irmãozão, pessoa que está aqui no meu coração e que eu respeito muito. E por ele, estou aqui com você, entendeu? Em respeito a esse programa, em respeito a ele, o seu Jefferson Henrique de Souza. Falo de boca cheia aqui para quem quiser ouvir. Muito bem. Vai, fala. A eubiose, ela é uma instituição muito interessante, né? Então, bom, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Eubiose desde sabe, 1986, né? Então. e eu sou diretor da sociedade, cuido da parte de arquivo do acervo do legado JHS, né? Mas jamais sentei aqui como diretor da sociedade, sempre com teu amigo. Isso é verdade também. E nós nunca representamos a SBE aqui também. Vim aqui sempre como teu amigo, teu irmão. Isso, né? claro. E principalmente isso é assim, a tônica, e é o que me move no dia a dia, na condição de pretendente a discípulo. Não dá nem para dizer assim, não, eu sou discípulo. Não, às vezes a gente não se comporta nem como alguém digno de ser discípulo de JHS. Tamanha era a estrutura da criatura. Né? O que a gente faz é tentar
pegar e ficar nesse entorno. É isso que a gente tem feito aqui nesses anos todos, né? E quando senhoras e senhores que também me escrevem aqui, vamos aproveitar isso aqui para esclarecer algumas coisinhas e dizem que eu interrompo muito meu irmão Jorge. Eu digo que esse aqui é um programa de entrevista, né? E não é um programa de palestra, né? Entrevista. E enquanto alguns reclamam que eu interrompo o raciocínio deles, a grande maioria enaltece porque dizem que exatamente eu pergunto o que as pessoas queriam perguntar. Então, vamos compreender esse aspecto que é um programa de entrevista e nós estamos aqui para conversar, trocar umas ideias. Né? Não é uma aula, né, Grego? A gente nunca quis ensinar nada para ninguém, até porque eu não sei... Será que a gente precisa falar isso na televisão ao vivo? É porque eu não sei ensinar nada para ninguém, porque o meu conhecimento eu não consigo passar. Você sempre frisou aqui, todo mundo é testemunha, nós estamos aqui conversando, procurando aprender, né? Porque quando a gente conversa, a gente aprende. Eu vejo assim, a grande diferença do que você construiu aqui no Vida Inteligente para os outros programas que existem, independente de qual seja a linha filosófica, é que aqui sempre foi uma conversa, ninguém nunca botou um quadro aqui, nada. Não, eu vou te ensinar, é isso, não. É só uma troca de informação, assim, e não dá para passar o conhecimento porque o meu conhecimento eu não consigo passar para você, porque o meu conhecimento é aquilo que eu ouvi e que se fundiu em mim. O que eu posso fazer... Muito bem lembrado. O que eu posso fazer é compartilhar a minha impressão sobre alguma coisa, e se essa minha impressão sobre alguma coisa, depois que você exercendo o espírito crítico, depois que você exercendo a função de livre pensador, como dizia JHS, que todos tinham que ser, sem mística, sem mítica, se então passar por todos os escritos e o que eu disse, você conseguir comprovar aquilo que tiver sentido na tua vida, então aquilo passa a fazer parte de você, então aquilo já não é mais aquilo que eu disse, aquilo é o teu conhecimento. Perfeito. Por isso que não se ensina a ninguém. Isso mesmo. Né? Você coloca em cima da mesa, quem quer se serve. E a gente tem feito isso sistematicamente nesse tempo todo até aqui. Obviamente, assim, alguns gostam, outros não, outros ligam muito, natural, outros, né? outros não ligam o mínimo. Né? Mas faz parte. Não, faz parte. Bem, toda essa introdução... Tem a ver com o Claro que tem que ver com o tema que nós vamos falar. Então, hoje eu vou formular a pergunta para a gente iniciar o que já foi iniciado. Depois que apareceu, como eu disse, os cegos na luz, eu fiquei pensando e falei, bom, já sei o que é. Hoje nós temos, seja através daqui, seja através de todas as sociedades que existem, todas as escolas, né, têm os seus méritos, têm os seus valores. Eu creio que a luz, né, não essa luz que todo mundo fica rezando, haja luz, faça-se luz, não sei o quê, que nem sabe o que estão falando, me perdoem, mas é verdade. Mas existe essa luz que cada um dá o nome que quer. É a coisa que nós estamos falando aqui todo esse tempo, né? Então, a luz é um ente, né? A gente sempre fala que não existe nada sem nome, não existe nome sem nada. Exato, tá. Mas é o que eu disse que todo mundo confunde, porque não tem ideia, né? Sim, sim. Então vamos ver se a gente consegue trazer assim, hoje a concepção, olha a ousadia, né? Quando a gente fala, o Jorge disse que quando a gente fala na coisa, a coisa se manifesta, né? Sim. Então tá aí, então vamos trazer a luz para cá, do jeito que ela é, que eu quero dizer aqui hoje. Então a luz está aqui para todo mundo ver. Todo mundo reclama, todo mundo almeja, todo mundo reza, todo mundo acende incenso, faz de tudo para invocar essa luz e trazer a luz para si. A luz está aqui. Por que nós estamos cegos na luz, Jorge Antônio Ouro? Esse que é o tema da questão. Então todo mundo quer alguma coisa que está à sua frente, mas você não enxerga. Por quê? Sim. Bom, primeiro... conceituar o que é a luz, né? E depois falar assim que a luz ou o conhecimento ou a consciência, né? Ela tem que vir na medida certa, porque se ela vier em excesso, ofusca. E se ela vier em pouca quantidade, mas na direção errada, também te ofusca. Com certeza. Uma lanterna tudo tem que ser no equilíbrio, uma lanterna e até por isso que daí o mestre, né? Quem vai dar a instrução, o mestre real, né? E que é um só. Aí então ele nunca dá a luz para o discípulo, ele ilumina mais ou menos o caminho onde o próprio discípulo vai ter que andar. Sim. Né? E primeiro isso aí. E depois sim, o conceito do que é a luz, ele vai depender da idade existencial de cada um. Porque se a pessoa ela está iniciando o processo de caminhada, ela está sendo um processo de inconsciência total, né? Onde a emoção, a inteligência
ainda está naquele processo do instinto, a inteligência para atender só aos instintos, a emoção para atender só aos instintos, o conhecimento para atender só aos instintos. Quando começa a sair desse atoleiro, né, que é onde, não vou dizer onde está a humanidade, mas é onde está imerso o ciclo que termina. Então, quando a pessoa começa a sair desse atoleiro, ela começa a perceber algumas necessidades de entender, né, a si mesmo. Então começam a vir as perguntas, e geralmente antes de vir a primeira pergunta vem uma negação, né? Então eu não quero o que eu tenho, né, mas eu não sei o que eu quero. Pode parecer ruim, né, do ponto de vista de evolução, mas é bom porque você está negando aquilo que você agora já não aceita mais como se fosse a tua verdade. E você tem que caminhar para onde? Aí para qualquer lugar. Aí nesse caminhar é que vão entrar daí as influências do meio, as nidanas, as escandas de cada um, e aí o que tiver dentro de cada um nesse caminhar vai se oxigenar e vai se esterilizar, e a pessoa vai arrumar em direção àquilo, né? Bom, isso é bem interessante. Você me chamou a atenção, mas depois eu entendi. Você falou a idade existencial de cada um aqui, né? Isso. Sim. Que nós estamos aqui, né? Não idade cronológica, idade existencial. Ah, então peraí. Aí então eu pesquei na hora, eu não quis te interromper, né? Que idade existencial de cada um é essa, se nós não somos a paridade de um por um? Não tem a relação de um para um. Exatamente. Então, agora me explica. Porque assim, a idade cronológica hoje quem tem é o Jorge. Sim. Porque Jorge Antônio Ouro, nasci de um pai e uma mãe físico que pariram. E tem tantos anos, está vivendo aqui tantos anos. E aí? Isso é minha idade cronológica. Mas você é fruto de N coisas. Mas a minha idade existencial é aquela que eu tenho, eu não sei. Mas como é que você tem se você não é você? Porque eu era eu antes de nascer Jorge, e eu vou ser eu depois que eu morrer Jorge. Eu sou eu. Essa é a minha idade existencial. Entende? A idade cronológica, ela acompanha a minha carteira de identidade. Quando cessar essa existência, né, eu vivia antes e vou continuar vivendo depois. Sim, mas nós já falamos isso antes aqui, você é um fragmento de um grande vaso. Sim. Então como é que você quer ser você, assim, a sua idade existencial, é do grande vaso ou não? Você está querendo individualizar aquele pedaço do grande vaso, é isso? Mas é como é. Então ok, só para deixar claro aqui. Por isso o professor fala assim, deveis ser um reflexo de mim mesmo como única forma de ser eu compreendido e sentido. E quando você é reflexo de alguma coisa, você não é a própria coisa, mas é a própria coisa em você. Você entende? Então, cada um de nós, independente do nome que você tenha, da idade que você tenha, existencial, né, você é uma parte, né, do todo em busca da consciência de si mesmo. Esse que é o grande objetivo. Agora ficou claro, isso eu estou bem. Entende? Então, assim, mesmo se você quiser considerar, né, a mona da comunidade, ou o espírito de comunidade existencial, né, se está existindo aqui, se está em caminho, né, de nasce, morre, as coisas assim, é porque está em processo de aquisição de consciência integral, né? Agora, o fato de estar em processo de aquisição de consciência integral não quer dizer que uma mônada não é uma centelha do próprio manifestado. Claro, sim. Então, sim. Aí é que é essa diferença. A idade cronológica de cada um e a idade existencial de cada um. O somatório das idades cronológicas, nesse momento atual, ele pode nem ser a idade essencial, porque eu pré-existia e vou pós-existir, né? E aí o somatório dessas experiências, que daí não Jorge, porque assim, Jorge, eu nasci daí com corpo novo, com cérebro novo, e eu trouxe daí escanas e nidanas de outras existências, não que Jorge tenha tido, mas que eu tenha tido, junto isso tudo e tem as tendências para fazer agora. Agora, esse somatório de acertar, errar, buscar, tentar, ver, compreender, né, isso fica permanente e perpassa, porque senão não teria evolução, né? E cada vez que você nasce e morre, começasse do zero, tanto é que quando houve a separação dos sexos no segundo terço da raça lemuriana, uma das razões foi para prestar a evolução, porque antes cada um nascia de si mesmo, né? Então eu vou ser fruto de mim mesmo, né? E a evolução se processava lentamente. Daí, a partir do momento em que houve a polarização e a separação sexual, daí uma criatura ela é gerada a partir de dois. Então pega toda essa confusão e gera uma confusão maior, né? Aí esse vai pegar com outra confusão, vai gerar uma confusão maior. E vai vindo nessa mistura,
né, para chegar a um aprestamento evolucional, né? Então, essas idades, essas idas e vindas, esse aprendizado, isso tudo se manifesta o quê? Como skandhas, como tendências positivas inatas em cada um, né? E é por isso que daí você nasce, né, e logo você tem interesse nisso, interesse naquilo, você não gosta disso, não gosta daquilo. As tendências, né? Skandhas são tendências positivas, isso. né? E como você daí está existindo agora e tem coisa para resolver, por decorrência vem as skandhas negativas, que são as tendências negativas, as tendências negativas, que é aquilo que você tem para resolver, aquilo que a tua família, o ente família tem para resolver, aquilo que a nação que você escolheu tem para resolver, aquilo que a própria humanidade tem para resolver, soma isso tudo e aí, em você, essa mistura é que dá o conceito de luz. O que é a luz? Isso. É aquilo, né, que me dá o norte, é aquela direção na qual eu ando, né, em busca de alguma coisa, que chama de luz porque, humanamente se chama de luz porque a luz ela tende a mostrar as coisas, e como a gente só vê aquilo que a luz reflete, se chama de luz, mas por exemplo assim, no momento cósmico atual, então a gente tem face da Terra, Badaga, Duat e Agartha, né, que 24 horas, 12 horas de luz, 12 horas de sombra, 18 horas de luz, 6 horas de sombra em Duat, 24 horas de luz na Agartha, né? E aí vem essa questão do conceito de luz. Shambhala, né, que é o próprio núcleo evolucional dentro de cada planeta e se move, né, ela é a cidade da noite eterna, não há luz. E aí a ausência da luz física é a luz real. Então o conceito de luz que se tem hoje, por isso a gente fala assim, não, eu estou em busca da luz, é porque humanamente a luz é aquilo que é visível. E como no momento atual, Manas, que é a mente concreta, ela precisa de imagens para daí poder fazer isso. O pesado, medido e contado, né, como o festim de Baltazar. Então, o que eu vejo, né, é o que me serve. Por isso, descobri alguma coisa, de tirar um véu de cima, né? Fui iluminado. Tudo tem a ver com a luz, mas é só por conta da maneira como se expressa em relação a Manas, que é a mente concreta, que trabalha baseado em imagem. Imagem hoje significa para a gente que o sol refletindo, nem é bem isso, mas tudo bem. O conceito de dia e noite, ele é muito engraçado, né? Porque a noite não é só a ausência do sol, né? É outra coisa, né? Então, se cria esse conceito de luz. E aí a luz de cada um é aquele norte. Qual é o tamanho, qual é o tipo de luz que eu preciso, qual é o tamanho, o tipo de norte que vai me guiar? Aí vai depender da minha idade. Eu que vou saber o que é necessário, se no meu primeiro passo eu vou procurar uma seita que ainda pega e trata com os valores da Atlântida, ou se eu vou pegar e vou para o Oriente, ou se eu vou pegar e vou me enfiar em uma caverna em qualquer lugar e ficar quieto, ou se eu vou tentar evoluir com a humanidade junto com a humanidade, que tipo de conhecimento abstrato eu vou buscar, assim, o quanto eu vou buscar, o que diferente eu vou buscar, o quanto isso me serve, o quanto isso me transforma, o que satisfação isso me dá, isso é a luz de cada um. E acontece o seguinte, a questão a pessoa está cega na luz. Onde isso, meu? De onde vem a cegueira? Então? Às vezes a pessoa está no caminho que lhe é de direito, naquele momento evolucional, sabe? E por conta disso que a gente conversou de início, de achar assim, não, mas eu estou aqui alfabetizado, mas eu gostaria de saber tudo a respeito do 8º sistema. Como eu não sei tudo a respeito do 8º sistema, então o que eu sei agora não me serve. Então cria não sei o que eu quero, né, mas sei que isso eu não quero com relação ao conhecimento, e você renega o ambiente onde você está, né, e procura sair, mas sem perceber que aquele ambiente onde você está, você não consegue sair, porque o próprio ambiente está em você. Entende? Essa é a maior cegueira, é você estar em um ambiente que já não diz mais respeito a você do ponto de vista evolucional, você não perceber esse tipo de coisa, ou você sai, e em vez de sair conscientemente, você sai chutando o pau da barraca, e leva contigo todas as dores, amores, horrores e memórias daquilo que você deixou para trás, mas de uma maneira não evolucional, não consciente, se deixou por atrito, por qualquer coisa que seja. E aquilo não se resolve, e você não anda, e aquilo não anda em você. Quando você então está em um lugar, daí isso que eu considerava luz, eu vejo que na verdade não é luz, né? Ou se era temporário e já não me serve mais, eu vou andar.
esse caminho onde eu estou já não me serve mais. Então, conscientemente, pacificamente, harmonicamente, caminho, fica onde você está, eu vou mudar. Eu vou e mudo para um que seja mais de acordo com aquilo, né, que é a forma como eu vejo a vida hoje. É a forma como a vida me vê hoje. A forma como eu vejo o mundo. A forma como o mundo me vê. Né? A forma como o universo está e a forma como eu estou no universo. Então, como isso muda, eu tenho que procurar um lugar onde eu fique bem. Então, assim, eu vou procurar um lugar onde o ar seja mais arejado. Vou procurar um lugar onde esteja mais claro. Vou procurar um lugar onde esteja mais quente. Aquele ambiente onde eu vou me sentir bem é onde está a luz que é adequada para mim. Só que eu me sentir bem é o espírito, não é o corpo. Por que a escuridão incomoda tanto a gente? Em todos os sentidos. Medo? É medo? Claro. Você transfere para medo aquilo lá? Lógico, é medo, 100%. É mesmo? Já 100%. falamos sobre isso, eu não lembro se nós falamos nesse aspecto 100%. aqui. É o medo da escuridão, é o medo do desconhecido, é o medo do imprevisto, é o medo da morte. Né? E é instintivo, porque o histórico, né, das mortes anteriores vem misturado em algumas nidanas em cada um de nós. Então, tem um medo instintivo a ser tratado. E quando você tem medo escuro, assim, você está numa sala com a luz acesa, você apaga, fica com medo escuro, continua não tendo nada ali. E o que te dá medo é o que você imagina. A tua mente cria, exatamente. Porque, por exemplo, assim, vamos supor, a gente está aqui nessa sala agora, né, no estúdio. O que existe aqui no astral vai continuar existindo se eu apagar a luz. Se apagar a luz, exatamente. Não tem diferença nenhuma. E pode ser que até atraia mais, que pode escurecer e achar... Não, e se você fechar, por exemplo, você não pode ter medo de escuro, porque cada vez que você pisca, você está no escuro. Sim. Sim. Não é? É a mesma coisa assim, você não pode ter medo da morte, porque cada vez que você pisca, você está simulando. Não pode ter medo da morte, porque toda vez que você vai dormir, você morreu. A diferença aqui entre morrer e dormir é que depois quando você acorda no mesmo corpo, não tem... Então, quanto mais a pessoa tem medo do escuro, né? Ou quanto mais a pessoa tem medo da morte, mais ela tem medo de si mesma, mais ela tem medo das coisas que ela ainda tem para resolver e desconhece. Né? É como se fosse assim, o que está oculto, né? Ele tem medo da luz. Vamos fazer de conta, né? Da luz física. Escureceu, sai tudo debaixo da pedra. Né? E aquilo assusta. Né? Agora, o que assusta? Aí vai de cada um. É a mesma coisa. Vou ficar no parapeito de uma janela ou no topo de uma montanha. Né? Aí eu tenho medo da beira da montanha, do parapeito, porque eu tenho medo da morte. Não, a tanatologia, que é a ciência que estuda a morte, né, dentro das restrições da ciência com relação a isso, ela conseguiu perceber que quanto maior o medo da morte, né, é porque maior é o desejo e a satisfação que a pessoa tem de experienciar a liberdade de pular. Então fica aquele negócio assim, o prazer de pular e o medo da morte. Só que o prazer de pular, né, ele apavora o próprio medo da morte, porque o medo da morte junto com o prazer de pular, ele vai acontecer só um minutinho, porque daí morre, não vai mais ter prazer nem de pular e nem mais medo da morte, porque já está morto. Então, esse pequeno limiar entre os medos e os prazeres, né, é que conduz a vida das pessoas e torna a vida das pessoas um pouco mais complexa. É por isso que todo mundo busca, né, o que não entende também, né? Que ficam lendo do Buda e tal, a iluminação, a tal da iluminação. Mas A iluminação seria o conhecimento, né? Seria mas o conhecimento... A compreensão, a neutralidade, como você já falou uma vez aqui. Que é o máximo da compreensão, o máximo da identidade com alguma coisa, é você ser a própria coisa, né? Mas você veja bem assim, em termos de conhecimento, não existe nada que eu vá conhecer que já não pré-exista. Sim. Independente do que seja, né? Só quem concebe o novo é o mestre, né? Quando vai dar início a ciclos, né? Na humanidade, todos nós, qualquer coisa, por mais oculta que a gente venha conhecer, por mais secreta que a gente venha conhecer, por maior que seja a iluminação, não para Buda, não para Krishna, não para Jesus, né? Não para Menófis IV, Kapak, todos eles, né? O Christian Rosenkreuz, o Cagliostro, todo esse povo que veio para trabalhar, a iluminação, o 100% de consciência é conceber aquilo que já existe. Só que o que acontece é que naquele momento atual de evolução, a forma, a matéria que eu compunha, ela que não tinha consciência
daquilo que já pré-existe. Então, qualquer que seja o volume de conhecimento que eu vou ter, qualquer que seja o nível de iluminação que eu vou conseguir, é conhecer o que já existe. Como é impossível conhecer tudo, a não ser que eu seja o próprio tudo, é impossível entender o todo, a não ser que eu seja o próprio todo, né? Eu estou correndo para lugar nenhum, vindo para lugar nenhum, achando que a pressa é a solução, e a pressa não é a solução, porque não há lugar para onde ir, porque tudo está indo para o mesmo lugar. Se você não tiver essa consciência que você acabou de dizer, você não vai ter a compreensão daquilo lá da pergunta que eu te fiz. Como é que eu posso ser um pedaço desse vaso, vamos dizer, e ter uma idade, né? Então, aí eu tenho que ter a compreensão disso que você disse do todo, porque se eu não souber o que é o todo, eu não vou ter compreensão do que é um fragmento dentro do todo. Lembra daquele conceito que a gente conversou algumas vezes, chamado truth, que daí ele é 1/150 de segundos, que é a unidade de tempo, e também ele é a menor unidade de espaço, de matéria, né? Cada um truth, né? Ou se você quiser, cada um átomo formado pelos 7 elementos básicos de prana, ele é um reflexo perfeito. Isso é uma coisa muito interessante. Cada um ponto do universo é o reflexo perfeito de todo o universo. Daí vem o conhece a ti mesmo, em ti mesmo, e acontece uma coisa com o ser humano. Então, aquela ânsia... Tem lógica, porque se tudo é parte do todo, você tem um reflexo do todo. Né? Perfeitamente. Mesmo você sendo um fragmento daquilo. Só quem busca compreender isso, no nosso caso, no momento atual, é a nossa alma, que é o astral, a mente concreta. Por quê? Porque são planos relativamente novos, ainda é com densidade, não permeável o suficiente para compreender a sua própria origem. Então, a existência em si é para dar consciência não para mim, Jorge, não para você, o grego, é para dar consciência para o plano que nos forma, a nossa alma, que é a mente concreta, né, e o plano astral. Então, a porção desse plano que me compete, que é a porção que eu tenho como mente concreta, que é a porção que eu tenho como astral, quer dizer, o meu corpo, o meu ovo áurico. Então, essa é a minha competência universal. É esse ambiente que eu tenho que transformar. E como é que eu transformo essa matéria densa? Como é que eu ilumino, né, a mim mesmo? Fazendo com que a luz venha até mim. E como é que a luz vem até mim? Eu aí pego o conhecimento sobre esse aspecto, né? E faço reflexo disso em mim mesmo. Pego os sóis ocultos do universo e faço réplicas em mim mesmo. Então faço com que essa matéria astral, que é minha responsabilidade, essa matéria mental, que é minha responsabilidade, essa alma cósmica, que é minha responsabilidade, ela em si tenha o reflexo daquela parte mais elevada que um dia ela vai vir a ser, mais nada. Dizem também assim... Vê que isso é iniciação. E o resultado desse processo todo, sabe qual que é? Paz. Seria paz. Porque aí já não há mais nada a buscar. Já não há mais caminho a percorrer, porque você está percorrendo todos os caminhos em você mesmo. Então, só compreensão e paz. Você falou a palavra mágica que já chamou o que eu ia dizer. Dizem, que eu não me lembro, né? Quando você experiencia a morte, como nós já falamos, fizemos 3 programas, falamos do pós-mortem e tudo. A maioria das pessoas que tem a experiência Near Death Experience, a experiência pré-morte, né, ou acabam não morrendo, dizem que encontram a paz naquele momento que elas estão desdobradas do corpo, segundo relatos, né? E encontram uma luz, falam dessa luz aí. O que é isso aí? Vamos ver. Vamos chamar isso isento de qualquer doutrina, isento de qualquer religiosidade. Por que essa luz se mostra e o que é essa luz? É projeção da própria pessoa? É uma coisa que existe? Ou você estando fora do corpo físico, você tem mais acesso a essa luz, essa compreensão do todo que nós estamos falando aqui agora? Porque se eu sou alma e acabo, quer dizer, se sobrevive a minha alma logo após esse processo, né? Ou durante esse processo de desligamento, né? Eu tenho uma consciência igual eu estou tendo agora com você aqui conversando. Então, como é que eu posso ter uma visão de uma coisa que eu não tinha dentro de um corpo físico? O corpo físico está me limitando? Seria isso? Então, um monte de perguntas numa só, mas você entendeu o espírito da pergunta. Entendi, sim. Então é assim, ó. O sistema... E todo mundo vê a mesma coisa, hein? Sim. O sistema nervoso central, primeiro com relação à morte, né?
o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, simpático, parasimpático, entrelaçado com o sistema circulatório, com a vesícula plantar. Então, isso tudo tende a colher informações e levar para ser traduzida no sistema cérebro-espinhal, né? Como imagem. E o corpo, ele não consegue sentir muitas dores intensas ao mesmo tempo, ele vai ter que traduzir, porque é uma coisa serializada, há que ter uma tradução e há que ter uma transformação, porque a dor é um indicativo para o cérebro, para o seu nervoso, que alguma coisa não está em conformidade, é uma não conformidade orgânica, né? E pode ser uma dor simples, você tem um beliscão, ou você tem uma doença, ou não interessa o que seja. Então, quando a pessoa imagina assim, puxa, aquela pessoa ela morreu, né, e sofreu um monte para morrer com... Há uma limitante orgânica onde as dores da morte, independente de qual seja a morte, ela é muito mais doída para quem vê do que para quem sofre. É que daí quem já, né, não conseguiria descrever, não, aconteceu assim, 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 até porque depois que a pessoa perde o corpo físico, ela vai conseguir explicar o que aconteceu só com o que ela tinha até então de entendimento. Não vai, a morte, foi isso que eu a disse. morte não transforma ninguém nem em bom nem em mal, Isso, nem em nem sábio, abre, nem não, dá revelação. não, né? E não transforma ninguém nem em sábio nem ignorante, não leva ninguém nem para o céu nem inferno. Muito bom. Cada uma, a pessoa quando morre, ela continua exatamente seguindo a vida sem corpo físico. Ela é o que ela era, ela faz o que ela fazia, ela vai estar onde ela estava, ela tem para resolver o que ela mesmo criou. Não tem como fugir disso, Exato. não tem magia, tá? E aí então o momento da morte, né, ele é assim, não tem assim, depois que você almoça assim... Eu não sei se a morte e o processo é o mesmo, né? Nós estamos falando no pré-morte, né? Que a pessoa não morreu, Não, né? falando a morte física, só para a gente chegar nessa questão mas do... será que seriam as mesmas coisas? O que está morrendo também vê uma luz? Não sei. É a mesma coisa. A mesma coisa? Sim, tá. Então, aí, você sabe, por exemplo, assim, você almoçou e está um dia ameno, né? Um dia assim, um calorzinho. E aí dá aquela breve sonolênciazinha, depois que começa a digestão, começa Isso. 40 minutos, tem 1h40 e Metabolismo tem diminui. é porque aumenta a temperatura no estômago, aí até a estátua vai digerir, o fluxo sanguíneo se converge, concentra ali. aí por decorrência o organismo então ele vai dar uma acalmada, né? Aí então você tem aquela pré-sonolência, tem aquela Isso. coisa assim, e aí, então se você se deixa dormir, sabe, então assim, vou cochilar 2 minutos, né, você cochila 2 minutos. Ontem foi assim no dentista. Isso é a morte. Paguei um monte de vezes no Viu, dentista, é isso? A morte é assim. É assim mesmo? É assim, então, independente do quão conturbado esteja aquele momento organicamente, e se você está no avião e caiu, se você estava andando e daí de repente morreu, qualquer coisa assim, aí esse segundo exato onde acontece, né, é esse leve torpor assim, completamente agradável e sabe, você assim, você deita assim e aquela coisa assim... Daí, o que é essa luz que todo mundo fala? Esse é o momento da morte física, né? Ah. Aí, dependendo de como aconteceu a vida da criatura, o instante seguinte é que vai determinar o que ela vai perceber. Muitas vezes a pessoa tem já um conceito religioso, ela tem já uma expectativa, ela tem um conceito de céu, as coisas assim. Ou então ela já leu um monte sobre essas experiências que ela vai levar para a experiência dela, ela né? tende a repetir, até porque depois da morte você tem um sono imediato, e aí antes do sono imediato você faz aquela passada geral do que foi tua essência. Tua vida. Só que o que parece passada geral para quem morreu, na verdade pode demorar alguns anos no conceito do mundo físico, né? E aí depois você vai fazer aquele negócio de acordar com você mesmo, né, em determinado local, que é o quê? Você está numa sala e agora todos os dragões estão liberados, né? Então aquilo que a gente conversou, você tinha medo de cachorro, quando você está vivo você decide, vou atravessar para outro lado da rua porque eu tenho medo daquele cachorro. Morreu, você vai passar por cima daquele cachorro, aquele cachorro vai virar um dragão, ele vai correr atrás de você e você vai ficar naquele correr atrás de você, o cachorro pensa que morreu, sossegou, até que um dia você consiga compreender que aquele cachorro não pode te fazer mal, aquele cachorro não te mete mais medo, né? E você resolve, ou se você não resolve, aquilo fica, você esvai tua capacidade, porque assim, quando você está fechado em você mesmo no conceito de morte, né, você só consegue resolver as coisas com o que você tenha colocado na tua mochila em vida, com a tua compreensão. Recursos, e se o que tem ali você não consegue compreender, isso vai voltar na bagagem.
né? Então você não vai ficar 1 milhão de anos tentando perder o medo de cachorro. Ficou um determinado tempo. Esgotou o teu tempo ali, você vai para o mundo que você mesmo criou. Esgotou o segundo, é por isso que você diz aí, vamos repetir aqui hoje, né? O Jorge diz, aproveite para resolver tudo enquanto você está em corpo físico. Perfeitamente. Né? Você tem condição, né? Não, porque do outro lado, do jeito que você está falando aí, todo mundo se apresentando para mim aqui e eu não posso fazer nada. A não ser compreender aquilo e sublimar, transformar aquilo lá, que vai ser a minha tarefa. E sublimar como? Da mesma forma como se age em vida. Jnana, Karma, Bhakti. Devoção, sofrimento ou consciência. Então, ou conhecimento. Né? E isso vai estar enclausurado com você mesmo. Por assim, quem tem medo do escuro vai ter que se fechar em si por algumas centenas, alguns milhares de anos para se resolver, né? Aí a questão do que eu vejo desse momento, então a pessoa, ela está nesse momento de, assim, se desvinculando do corpo físico, então ela começa a ficar nesse leve torpor e a ver aquilo que ela pode ter ela mesmo criado, né? O astral tem cor, Jorge? Nós fizemos 3 programas de astral aqui, tem 7 níveis isso aqui, mas tem cor ou não? O que é? Ele ri, ó. Você gosta das perguntas, né? Gosto. Quando fica ruborizado assim é porque... algumas coisas dá para falar. É que a cor, ela, assim, cada cor que a gente vê, ela é o resultado de um sistema evolucional inteiro. Tá. Então, a gente tem 4 sistemas prontos, são 4 cores prontas, 3 cores a fazer. Né? Então, o astral, ele em si, ele seria uma cor só, independente de qual seja. As cores que cada um vai ver, é a cor que você cria hoje. Assim, você constrói o teu mundo. Como é que é o teu astral hoje, Grego? O que você tem no teu astral? Né? Não você, a pessoa, hipotético, né? Tá. Então eu tenho ódio, não sei o que, rancor, intriga, antipatia, né? Isso tem uma densidade. Então esse turvo, esse escuro, essa é a cor do teu mundo, essa é a cor do teu astral, esse mundo que você vai viver quando você acordar. Essas cores que os videntes, as pessoas têm, elas conseguem ver ao redor da pessoa, é uma coisa real mas ou é real. fictícia? Não, mas aí é o seguinte... Você está vendo aí a cor do aura. A gente diz que quanto mais claro, melhor, mas sei lá se isso aí tem alguma coerência, isso aí? Não, quanto mais claro, não. Claro ou escuro, sei lá o quê. É que assim, então cada pensamento, cada uma emoção que você tenha, ela tem uma cor que está ligada ao plano evolucional aonde ela pertence. Então você tem sattva, rajas e tamas, né, amarelo, azul e vermelho, e com todas as suas graduações, né? Então você tem um sentimento de ódio intenso, é rubro. Sim, com né? certeza. É formato de garra, e vai se enrosca, porque precisa se entrelaçar para acordar, para incomodar os outros ódios, para no contexto se alimentar. Você emite uma sensação, um desejo de bem-estar geral para a humanidade, ou de amor fraterno, ou de paz para todos os seres, tons de rosa. Por isso que fala assim, o mundo não é cor de rosa, é porque o amor universal, o amor fraterno, ele tem tom de rosa. E é isso aí, e quanto mais universal é o que você sente, né, mais ele se esparge no plano e mais transforma. Então, assim, um ódio muito intenso, ele transforma uma pequena massa do astral e fica enclausurado no teu baço, né, e te prende, assim, como se fosse uma gosma, a pessoa que é objeto do teu ódio. Como se ficasse baço com baço, siamês, né? Você emite um amor fraterno para a humanidade como um todo. Esse sentimento, ele se espalha por todo o plano onde existem os seres humanos. Sim. Entende? Essa que é a diferença do que eu vou ver. Então, que cor tem um astral? A cor que eu criei. Então, essa aí você está falando, tá? Mais 2 perguntinhas. Você acabou de dizer, muita gente faz meditação, ou faz mentalização, ou grupos, ou combina um horário e vamos mandar luz rosa para o planeta. Isso tem sentido ou não? Tem. Tem sentido? Claro. Isso é válido? Sim. E está mandando mesmo? Sim. Mesmo que seja só a vontade mental, você está mandando? O que vai acontecer é o seguinte, quando eu vou emitir amor fraterno para a humanidade como um todo, eu tenho que saber o que é que eu estou emitindo, aí como é que está a questão. Claro que sim, como é que a forma ela é criada, como é que esse Deva vai agir, qual é a cor, porque eu preciso olhar nos olhos daquilo que eu estou criando para poder comandar. Essa que é a meditação. Saber e fazer, né? Exatamente, eu tenho que compreender o que eu estou fazendo. Então, eu estou criando amor fraterno, então eu estou criando um Deva, determinada cor, com determinada ação, entoando determinado mantra, né, ou determinada região, determinado local, isso está se espargindo. Então,
eu estou comandando aquele Deva que eu criei, ele efetivamente vai e transforma. Se eu crio inconscientemente, ele vai agir também, só que a abrangência da atuação disso que eu criei, ela é mais limitada porque eu é que dei autonomia para essa força. Então, tipo assim, se eu tenho consciência e eu projeto conscientemente no plano e eu concebo a coisa como um todo, ele vai até onde eu mando, Atadharma Meru, até onde a vista alcança, né? E o Atadharma Meru é até o final do astral da humanidade, que é onde está a coisa toda sendo transformada. Se eu não tenho consciência, eu vou fazer por devoção ou por mística, né? Eu vou emitir de qualquer maneira um sentimento de fraternidade e tem validade, só que daí em vez de eu abranger, né, o universo inteiro, eu vou atuar 2, 3 metros, 5 metros, 10 metros, entende? Esse tipo de... Essa que é a limitante. Agora, funciona, né? A intenção, ela é válida. O poder que você tem sobre o que você está criando é que dá determinante do resultado. Eu fiz uma pergunta sobre a cor do astral aquela hora, também visando o seguinte, porque muitas vezes a maioria sonha, né? Eu já muitas vezes sonha, sei lá o que é, desdobramento, não importa, vamos usar como sonho. Você vai para lugares densos, você vai para lugares escuros, ou esses lugares densos, que a gente diz denso, que a gente quer sair de lá depressa, que a gente não se sente bem, invariavelmente eles são escuros. Por quê? É o medo que eu estou naquele lugar? Esse tem alguma coisa a ver ou o lugar é escuro mesmo? O lugar é escuro mesmo. Então tá. Porque então, assim, quando você, no sonho, você vai para algum lugar, você foi para algum lugar. Sim, ok. Você entende? Assim, esses locais criados, principalmente assim, várias pessoas gostam do filme do Harry Potter, por exemplo, e criaram lá a estação de trem lá onde ele vai entrar na coluna. Tantas pessoas vendo aquilo, astralmente aquilo passa a existir. Se alguém for sonhar com aquilo, vai sonhar exatamente aquilo. Então, se há um lugar... Você sempre falou que existe tudo que é feito aqui, tem Vriti, como é que é o nome que você falou? Vriti. Cria um semelhante, não é isso? Cria, então, sim. Tá. Você cria imagem, e esse Vriti que é criado, os turbilhões ficam como resíduo, então é isso, e os turbilhões de Vritis criam karma. Você acabou de dizer um exemplo Por isso disso. aquela questão de eu tomar cuidado com o que eu vejo, com o que eu leio, com o que eu falo, com o que eu assisto, que obra de arte que eu vejo, assim, porque isso tudo está sendo gerado em mim, né? E o conglomerado disso aí são os chamados turbilhões de Vritis, né? Eles geram inclusive nidanas. Então eu posso nascer com vontade, né, de pegar e fazer aquilo que eu assisti muito filme de violência, eu vou nascer como uma pessoa violenta. Geralmente é assim, né? E a pessoa pensa que daí não tem nenhum impacto, qualquer coisa que eu fale, não existe impunidade no universo. Não existe, porque qualquer ação que o ser humano faça é uma ação criadora, né? Então, voltando à questão inicial, então, do cego na luz, né? É aquela pessoa que daí ela não está vendo onde ela está. Exato. E ela não se dá conta do valor daquilo que ela tem, né? E aí rejeita aquilo que ela tem, em vez de pegar e sublimar e transformar e usar aquela luz que seja, não interessa em qual lugar esteja, porque se está ali é porque ali ela está, o caminho está nela, também tem que ser resolvido, resolve e vai em frente. Então, quando você quer buscar uma coisa assim, muito grandiosa, não sei o que e tal, é como assim, eu vou ficar olhando para as estrelas o tempo inteiro, eu vou tropeçar. Não tenha dúvida, uma hora você vai tropeçar. Né? Então é muito melhor eu ficar prestando atenção no chão, né? E aí aquele universo que eu tenho que olhar, eu olho uma vez, trago ele para dentro de mim mesmo e olho a hora que eu quiser também com os pés no chão. E naquela questão que nós falamos aqui, que foi o teor da mala direta, né? A questão de a gente acompanhar, ou seja, a gente está buscando, a gente está cego na luz e a gente acompanha aquele que se diz que é sábio, né? Que fica propagando, eu sou sábio, venham através para mim porque eu tenho a verdade, eu vou conduzi-los porque... Há que ter muita parcimônia na escolha do caminho, né? Exato. Então, mestre existe, né? A prova é que a gente está aqui hoje, né? Trabalhando para a evolução. E o mundo está nessa fase intermediária entre o novo e o velho. Agora, o verdadeiro mestre, ele não vai dizer assim, não, eu isso, eu aquilo, eu faço, eu sou, eu fui, eu li. A verdade é minha, sou o dono da verdade. Tudo. Ele dá o conhecimento e ao dar o conhecimento, muitas vezes ele cria a realidade. Só que mesmo ele se esforçando para dar o conhecimento para a humanidade ou para o discípulo, a maneira como o mestre vê o conhecimento
incompreensível não ser para ele mesmo. Então, mesmo que ele traduza e que deixe o ensinamento, ainda assim, há um esforço do peregrino, do candidato a discípulo, né, para compreender e encontrar qual é o caminho onde o mestre está, ou para encontrar qual é o caminho que ficou já plasmado dentro do universo a ser percorrido pelo discípulo para compreender então aquilo que foi deixado para que ele perceba como um todo o mundo onde ele está inserido. Vamos aproveitar esses 5 minutos que nós temos ainda. Você falou a questão de mestre agora. Se o mestre é o mestre e ele tem o conhecimento, ele tem tudo, por que existe essa distância tão grande? Se o mestre ele é parte do todo, ou ele é o todo, não importa como a gente vai colocar. E se nós somos parte do todo, por que existe esse ato tão grande, essa diferença, essa distância tão imensurável, usando as medidas terrenas e tudo isso aqui, entre, vamos chamar assim, discípulo e mestre? Sim, é porque o mestre, ele representa a Dharma, a lei, e o discípulo, ele representa a Dharma, que ele está existindo para buscar o equilíbrio. O contato entre mestre e discípulo é para fazer com que essa porção de Adharma volte para Dharma. Essa diferença, que aparentemente é grande entre o discípulo e o mestre, não é porque o discípulo só se esqueceu, né, da própria origem dele. Então, esse percorrer o caminho de si mesmo até o mestre é o que se chama de iniciação. Você usa uma frase, você já falou muitas vezes aqui, eu gostaria que você repetisse. Como é que é aquela lá que você busca o mestre fora para... É uma frase do professor. Professor? Então tá. Que o professor diz que eu acho que cabe bem aqui. Caminha para procurar o mestre e o encontra a primeira vez, depois continua caminhando e encontra novamente, mas daí dentro de si mesmo. Então, essa que é a verdadeira descoberta. Essa, né? Que é a verdadeira descoberta. Essa que seria a iluminação, assim, essa que é você encontrar luz. E assim é porque o conhecimento que é trazido pela escola de iniciação, ele faz com que o reflexo daquilo que foi deixado se crie no próprio discípulo. Quando se cria no próprio discípulo, daí aquilo que ele vai buscar, né, que ele pensa que está fora, ele vai ver que está nele mesmo. E o que lhe compete é gerir, não aquela coisa cósmica como um todo, mas aquela coisa cósmica que é ele que está nele. Bacana. Eu acho que é uma coisa simples, né? Acho que está mais do que bom. Estamos em cima aqui. Olha, Jorge, foi bom estarmos juntos de novo, né? Sempre é bom. Sempre é gostoso os assuntos que a gente fala, né? Porque, como o Jorge diz, eles se apresentam, né? Eles estão aí, quando a gente fala deles, eles se manifestam aqui. É muito bom estar convivendo, né, com essas coisas que a gente traz aqui. Né? O ter contato com a iniciação, com o conhecimento, com o todo, o buscar essa visão, né, e ao mesmo tempo você ir tropeçando no dia a dia com as questões da vida, que a vida em si ela é uma coisa complexa, e lembra complexo porque o plexo de abraço, e o complexo é um abraço muito grande, então a gente quer abraçar o mundo inteiro e aí o mundo parece complexo, né? Quando a gente devia abraçar primeiro a nós mesmos e daí não é complexo. No amplexo, só um amplexo, né? Porque aí a alma e o espírito num abraço único, né? E irmandade, e aí compreender o entorno, transformar o entorno, para depois então ir transformando. Essa experiência, ela é uma coisa assim única, extremamente satisfatória, assim, uma coisa assim muito linda. A vida é uma coisa muito linda. É isso aí. E nós gozamos da vida com o maior prazer. Jorge, meu brother. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Fraterno abraço, um feliz sempre, fiquem em paz e vivam. Vocês vão ver que é uma coisa muito interessante. Eu cumprimentei uma amiga no Facebook assim eu mando sempre uma florzinha, essas coisas assim. Aí, você está apaixonado?
né? Porque eu falei, é pelo meu trabalho, pela vida inteligente, isso aqui, né? Isso aqui. Então, realmente, quando a gente faz o que eu gosto, eu faço o que eu gosto, todo mundo sabe disso. Eu acho que você faz o que gosta também. Faço. Né? Então é isso. Se o que a gente faz é idiota ou não significa nada para os outros, não estou falando de vida inteligente nem nada, a atividade de cada um, mas ela sendo prazerosa para a pessoa é o que vale. É o que você está fazendo tudo aquilo que você. É porque assim, no dia a dia a gente procura fazer o melhor possível, né? E o melhor possível, ele é o suficiente para nós, se não é para os outros, fazer o quê, não é? E se a gente está fazendo o melhor possível e esse melhor possível é o suficiente para cada um de nós, então ele é satisfatório. Com certeza. Então você tem que ficar em paz, porque as angústias e essa dicotomia com relação à vida e não entender a vida e a vida se transformar numa carga e a gente achar que esse planeta aqui é um planeta prisão e que todo mundo veio para sofrer, coisas assim, esses sentimentos eles aparecem e crescem exatamente nessa não encadeamento entre a realidade, né, e o que você cria com expectativa, o teu espectro, né, em vez de você ter uma expectativa com relação ao que é real, que a vida é um trabalho, o trabalho é o lazer, né, e que a vida e o lazer e o trabalho têm um sinônimo que é a evolução. Então você começa a criar expectativas para atender desejos, na medida que esses desejos não são atendidos, né, eles se rebelam, não se alimentam e cria descaso com relação ao dia a dia, cria um desprazer com relação à tua rotina. Isso aí é horrível, né? E aí a pessoa fica descontente pelo que não tem e descontente pelo que tem, né? E aí passa a ser um reclamão profissional, né? E não é bom porque ele influencia o entorno, influencia todo esse conjunto, né? Desperdiça a vida, porque a vida que cada um tem, ela é exata a medida de tudo que foi tido antes como anseio e mais as necessidades que se tem do trabalho de cada um para resolver. Eu sempre quis uma função, eu sempre quis uma vida. Eu não gostava muito assim de conversar e transitar, né? E aí eu estou gostando cada vez menos assim de transitar e sim, acho que eu estou... Bicho do mato, tá virando aquele... 100%. Ermitão é aquele que se recolhe, é isso? É isso. Estou virando 100% isso. Não, mas isso você está falando um assunto que cada um tem o seu jeito de ser, a sua maneira, né? Mas eu gostaria de ser um ermitão também, né? Mas a gente sabe que a gente não pode ser-lo, né? Não. Aí é que está a questão. Não. Eu gostaria de estar em determinado lugar, um lugar que foi muito aprazível para mim, que é Alto Paraíso de Goiás, já falei aqui. É um lugar que, chego lá, chorei um monte. É um lugar que eu me sinto bem, mas eu não tenho... Nós já falamos aqui sobre a questão de livre-arbítrio, né? Eu sei que você gostaria de ficar quietinho, mas você não consegue. Mas porque a gente tem que estar em contato com isso que nós estamos fazendo. A gente tem que acreditar que existe uma coisa chamada lei, que é quem rege tudo, né? Que a gente não compreenda, né? Isso mesmo. E para a felicidade nossa, para a felicidade de todos, quando você começa a caminhar, quando você encontra um caminho, qualquer que seja o caminho, não interessa qual seja o caminho, mas aí quando você começa a caminhar, você começa a se oxigenar, e no se oxigenar, você começa a ficar em contato com as diretivas que te moveram a existir. Então aquele que é o teu trabalho, ele começa a ter determinância sobre os teus desejos. Isso aí. Então, eu gostaria muito de ficar intocado lá em São Lourenço, né, quieto, lendo, né, na rotina de leitura, atividade templária, as coisas assim. Só que a vida me coloca num oposto, onde eu não tenho tempo para ler, eu tenho que ficar transitando. É bem isso. O dia é curto, né? Você não consegue fazer as coisas, você quer... Eu compreendo e faz parte. Né? É aquela questão do dever divino em cada um, né? E do direito humano em cada um. Sempre o dever divino em cada um se sobrepõe ao direito humano em cada um. Então a gente faz o que é necessário. Isso, né? O importante Não que seja uma coisa assim, não aprazível, né? Não, com certeza. Só que é trabalho, né? E o descansar e ficar escondido seria lazer. Aí nessa questão o trabalho se sobrepõe ao lazer. Então, até hoje de manhã foi interessante, as coisas vão sendo puxadas, né? Conforme a gente conversa. Aí eu tenho uma função que é o trabalhar todos os dias, né? E tenho uma vida. E eu reclamo do que eu mesmo desejei. Aí não né? pode, então, né? E a vida, a gente conversou outro dia, a vida ela é uma coisa assim muito rara, é um bem muito raro. Estavam questionando o porquê
da pessoa pegar e tentar manter um dia a mais de vida. Foi, nós conversamos isso ontem lá na minha sala, né? Por conta disso, porque é dever preservar a vida. Por isso o crime de lesa evolução, quando tira a vida de um semelhante, né? É lesa evolução da divindade naquele semelhante e da humanidade como um todo. Então, preservar a vida é tua obrigação preservar, porque ela é uma coisa que vai acontecer, pode acontecer daqui a 10, 12 mil anos, uma próxima vinda, em condição completamente diferente. E isso que tem aqui hoje é uma situação ímpar, também a gente conversou, porque a gente está em um momento da evolução cósmica que jamais aconteceu e jamais vai acontecer. É o final de um grande ciclo cósmico. Tudo é momento entremeado único, né? com um grande novo ciclo cósmico, com o Avatar já nascido, uma coisa assim. A gente está naquele momento, então, em um determinado momento da evolução cósmica, teve um movimento brusco. Saiu de Dharma e veio para Adharma. E a gente está agora vivendo o momento de volta para Dharma, para a lei. Então, se inicia, não só no Brasil, não só na vida de cada um, não só na Terra, mas se inicia cosmicamente um período daqui para frente onde tudo é harmonia. Então, assim, você não vai precisar fazer força para não brigar com alguém, não vai precisar fazer força para não achar alguém antipático, porque a antipatia não vai existir, a briga não vai existir, o desamor não vai existir. Mas para isso todo mundo precisa se resolver interiormente, né? É porque todo o resultado desses erros que aconteceram, de todos os seres humanos que já nasceram, todas as hierarquias que já existiram antes, essa coisa que vem transbordando, ela está aqui agora para se resolver, e ela só se resolve acontecendo. Por isso todo mundo erra, todo mundo... A gente conversou também aqui, assim, o discípulo, o peregrino, né, ele tem um direito inalienável, que é o direito de errar. Né? Então, nós temos o direito de errar, mas temos o dever de... Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bem, nós estamos nos aproximando da grande data, né? 6 de maio, a grande data para mim aqui, né? Que eu vou voltar para minha terra natal 17 anos depois, 17 anos depois, a última vez que eu fui lá foi em 97, para festejar o meu aniversário no país que eu nasci. Porque o país que eu vivo e que eu amo hoje aqui é o Brasil, que me acolheu, né? Mas nem por isso eu deixo de ser grego e amar minha terra, berço da civilização moderna, né? Então nós vamos estar lá, já estamos no grupo de 15, eu acho que o grupo está fechado, somos em 15 saindo daqui do Brasil e mais 2 pessoas que moram na Europa e vão se juntar a nós em algum ponto de lá da Grécia, né? Então é isso, eu vou estar lá. Durante esse período, eu conversei com o meu amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Durante esse período nós não vamos fazer programa Vida Inteligente, porque essas 2 semanas que eu vou estar ausente, primeiro para eu não ter que ficar me preocupando com mala direta, ou então coisa que eu não gosto de fazer, vocês sabem, reprisar programa. Então nós vamos fazer uma espécie de um intervalo aqui nessas 2 semanas, e depois a gente volta com alvíceras, com as novidades tudo. Então o Vida Inteligente ele é autêntico e vai continuar sendo. Nós vamos ficar 2 semanas então ausentes, né? E depois quando a gente retornar, dia 20 e pouco de maio ali, a gente vai contar toda essa história para vocês. Muito bem. E hoje nós trazemos, eu ia falar mais alguma coisa, mas não estou me lembrando agora, não vem ao caso. Hoje nós trazemos um tema muito importante. Quando ele apareceu, eu achei interessante, porque ele me lembrou da Ana Lúcia Marim, se eu não me engano. Ela escreveu um livro que está na internet, eu acho que é disponível para baixar, Cegos nas Trevas, Cegos na Luz. Eu falei, bom, isso aí não é tema de programa, como é que isso aí me aparece assim tal? E aí apareceu, aí eu vi que era uma parte disso, separei o que é o Cegos na Luz, e aí eu falei, como é que nós vamos desenvolver esse tema? O que significa isso? Por que se apresentou o tema Cegos na Luz? E aí eu consegui ver o conteúdo,
fiz a mala direto e hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Está aqui do meu lado, eu gosto sempre por isso. Eu queria fazer um programa diário com ele, mas não dá, né? E por enquanto não dá. Quem sabe um dia, né, Jorge? Já pensou, mas a turma não ia aguentar nós dois, né? Não, acho que nem a gente ia se aguentar ver todo dia. Não é? Bom, você, eu não aguento, você não aparece mesmo? Você é o, como é que se diz? Não consigo pegar, né? Ele é o Jorge Quiabo. Não consigo no rio segurar. Tem um peixe pequeno chamado cascudo, que ele dá em água rasa, daí você olha assim, e aí você pensa, você é moleza, você vai e você consegue pegar, só quando você pega... Ele escorrega, né? Ele salta, né, assim, da tua mão, porque eu sei que onde eu morava, onde eu nasci lá em Joçaba, era perto de um rio, a gente costumava ir no rio para pegar cascudo. Sei. Mas a gente ia brincar de pegar cascudo, porque quando pegava ele pulava, né, mais escorregadinho que cascudo. É engraçado, né? Mas é isso aí, então tá aí, ó, é o Jorge, né? É difícil pegar esse homem, meu Deus do céu. Mas tá bom, assim tá bom, né? Mas é interessante porque, assim, nos últimos tempos, assim, ter me afastado de tudo praticamente, né? E o único contato que daí eu continuo tendo é fora a questão da eubiose, né, das coisas do meu dia a dia, e a família, o meu único contato é com você. Antes era com o Alvin e com você. Então, o Alvin tá aí. Nosso querido irmão já foi embora? Para descansar, e aí continuo sendo contigo. Então, e olha, isso aí é coisa rara, né? Eu festejo, tanto é que vocês veem, né, quem faz parte da comunidade Vida Inteligente, quando ele aparece, eu faço questão de fotografar e todas essas coisas aí para mostrar que nós estamos juntos, que é um momento raro. E não é que eu fico fazendo tipo, não, sabe? Eu sei que não.